Olá, turminha do quarto ano. Vamos nesse momento começar a nossa aula de História, certo? Hoje eu trouxe um assunto para complementar a nossa última aula, né? Que se falava da presença africana no Brasil. Porém, o livro de vocês não se aprofundou muito na questão da abolição. Nós estudamos muito sobre a vida dos escravos, os castigos sofridos por eles, certo? E aí hoje eu trouxe um complemento, certo? Para a gente falar sobre a abolição da da abolição da escravatura, perdão. Como líder da Revolução Industrial, a Inglaterra tinha bons motivos para pressionar o fim do comércio de escravos no Brasil. Suas indústrias necessitavam ampliar ao máximo os mercados consumidores. Sem receber salários, os escravos não podiam ser compradores de produtos ingleses. Então, nós sabemos que os escravos eles não tinham salário, não tinham direito algum. Então, se houvesse, de fato, a abolição da escravatura, certo? A Inglaterra teria, esse repasse de dinheiro, porque os escravos passariam a ser compradores, dos produtos, vendidos pela Inglaterra. Os fazendeiros, eles gastavam grandes somas em dinheiro na compra de escravos. Se o comércio de escravos fosse proibido, esse dinheiro seria liberado para outras mercadorias, como ferramentas agrícolas e produtos industrializados. Então, além dos escravos não receberem dinheiro, não poder gastar comprando os produtos vendidos pela Inglaterra, os fazendeiros gastavam pequenas fortunas na compra de escravos. Então, se acontecesse a abolição, teríamos escravos recebendo dinheiro, podendo comprar, os fazendeiros poderiam usar o dinheiro que era investido na compra de escravos em compras de ferramentas agrícolas. Como a forte pressão ao Brasil promulgou uma lei em 1831, proibindo no Brasil o tráfico negreiro. Mas apesar dessa lei ser promulgada, ser colocada em vigor, ela não foi muito obedecida. Vamos ver aqui, continuar aqui. Mas, como contrariava os interesses dos grandes proprietários de terra, essa lei ficou para inglês ver e na prática não foi cumprida. Então, se os grandes proprietários de terra, que eram as pessoas que tinham dinheiro, não era do interesse deles essa questão da proibição do tráfico de escravos, então, o que se diz para inglês ver, quer dizer o quê? Que ela foi colocada, mas ela não foi cumprida. E os escravos continuavam a ser trazidos para o Brasil de forma ilegal, fazendo assim esse tráfico, como se essa lei de fato não existisse. Inglaterra mantinha inabalável sua violenta ação contra os traficantes e, se fosse preciso, estava disposta a fazer guerra para atingir seus objetivos. Lembrando que ela não estava de fato interessada na abolição dos escravos. Ela queria obter lucros com relação a essa abolição. Diante disso, o governo brasileiro foi obrigado a ceder. Em 4 de setembro de 1850, surgiu a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos traficantes. Essa medida reprimiu definitivamente a importação de escravos para o Brasil. Então, essa sim, de fato, obteve uma certa aderência. Leis que extinguiram a escravidão. Depois de 1850, cresceu no país a campanha abolicionista. O que era essa campanha abolicionista? Eram pessoas que se juntavam, se organizavam para tentar conseguir a adesão de outros para lutar pela abolição dos escravos. Então, elas conquistaram a adesão de vários setores da sociedade, entre os parlamentares, militares, imprensa, intelectuais e artistas. Apesar de a escravidão ser um regime condenado ao desaparecimento, seus defensores ainda conseguiram sustentá-la por um bom tempo.
extinguindo-a lentamente de maneira a beneficiar os proprietários de escravos. Então, assim, todos sabiam que a escravidão iria findar, só que quem tinha interesse nela conseguiu sustentá-la, foi mantendo aos poucos, né? O quanto mais conseguiu manter essa venda de escravos, eles foram fazendo isso. E essas leis, nesse sentido, temos aqui a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. Então, antes da abolição, de fato, foram criadas leis que fossem beneficiando os escravos. Essa lei do ventre livre declarava livre todos os filhos de escravos nascidos no Brasil. Então, até então, se a mãe era escrava, o filho automaticamente já também era escravo. Por isso, lei do ventre livre, ou seja, a criança que nascesse no ventre, né, no Brasil, não seria mais considerada escrava. Leis dos sexagenários declarava livre escravos com mais de 65 anos de idade, o que significava libertar também os donos de escravos da obrigação de sustentar alguns raros negros que conseguiam sobreviver à rude e desumana exploração. Então, se os escravos trabalhavam da forma que trabalhavam, poucos iriam chegar aos 65 anos. E aí ainda liberava os donos de sustentá-los. O que uma pessoa com 65 anos, que conseguiu sobreviver ao regime de escravidão, trabalhando quase à beira da morte, iria fazer após os 65 anos? Então, essa lei aqui, você pode ver que ela é um pouco, né, fora da realidade. Com leis desse tipo, que eram soluções absolutamente ineficazes, ou seja, não tinham muita eficácia, os proprietários de escravos conseguiram ganhar tempo. Então, criava-se uma lei para ganhar mais um tempo. Não, vamos criar mais uma lei, vai ganhar mais um tempo. Somente em 1888, com a Lei Áurea, promulgada pela princesa Isabel no dia 13 de maio, a abolição foi extinta no Brasil. Ah, maravilha, todo mundo livre. Sim, e agora? Quem fez parte dessa abolição? Aqui nós temos, né, intelectuais, jornalistas, temos os nomes de alguns, certo? Mas aí o que eu quero levar vocês a pensar, vou botar aqui no próximo slide. O negro, ele estava verdadeiramente livre após a Lei Áurea, maravilha, todo mundo muito bem, mas vamos pensar aqui um pouco. Depois de 1888, depois de quase 4 séculos de escravidão, eles não tinham recursos financeiros para trabalhar por conta própria. Não tinham educação para buscar uma boa posição na sociedade e nem contavam com qualquer ajuda do governo. Então, se eles não tinham dinheiro, não tinham estudo e o governo não ajudava, o que fazer com essa tão sonhada liberdade? Diante de tantos obstáculos, muitos negros continuaram desempenhando os papéis de antes. Eram homens livres, mas continuavam trabalhando como escravos. Os antigos proprietários os tratavam de maneira cruel e desumana. Tinham para com eles uma atitude de desdém, fruto de um intenso preconceito racial. Ok? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, no final da nossa aula, para esse pós-abolição. Já foram muitos anos de lutas, tanto dos negros quanto dos abolicionistas, por essa abolição. Quando ela de fato aconteceu, não se tornou um mar de rosas para os negros, mesmo os livres, porque eles não tinham, como vocês viram no slide, não tinham dinheiro, eles não tinham estudos para conseguir um bom emprego e o governo não dava ajuda nenhuma. Então, com a abolição, a luta deles só continuou, só mudou de nome. E isso ela vem se trazendo até hoje. Nós sabemos que hoje ainda temos muito essa questão da luta dos negros para serem reconhecidos. Está muito melhor? Está. Mas nós sabemos que existem ainda muitas pessoas preconceituosas e existem muitas pessoas que fazem preconceito consigo mesmo. O que é isso? Que se diminuem por ser negro, ou por ser gordo, ou por ser isso, ou por ser aquilo. Cada um tem que se aceitar da forma que e fazer com que o outro entenda que precisa aceitar você também do jeito que é.
Ok? Então a gente finaliza aqui a nossa revisão de história, vamos passar para o nosso terceiro material e dar continuidade ao nosso estudo, certo? No nosso novo mês e novo material de estudo. Aguardo vocês na próxima aula.